Estamos a chegar ao fim de tudo. Tchan, tchan, tchan. É verdade. O fim dos tempos, o fim do mundo, O fim do podcast. o fim do podcast, Que é o mais preocupante. O apocalipse. o fim da internet. Sim, sim. Não, temos a possibilidade da guerra nuclear, mas temos o fim do podcast Claro, desta temporada. exatamente. Estas ameaças. Pois. Oh, isto já nem temos dinheiro para a conta da luz. Ok. O que é que se passa? Já terminou o podcast? Ah, ok. O último episódio. Pronto. Adeus, pessoal. Pronto. Foi muito giro estar junto. Tito, finalmente o Tito aparece na televisão, no vídeo. Acho que sim. Acho que temos de fazer isso. Começar pelo fim, não é? Exato. Então Pessoal, foi acabou. muito bom estarmos convosco. Foi excelente, foi muito bom. Isto Mas isto está a acontecer? Está tudo bem? está tudo bem. Isto está tudo Mas está a programado, gravar ou está não? tudo programado. Tá. Ah, Ok. Ruben. Isto foi tudo Está programado. tudo programado. Ok, the show must go on. Bora. Epá, afinal, temos ainda a gravar um episódio. Pá, ainda não acabou. Ah. Não, ainda temos que gravar um episódio, Tito. Eu sei que... Ok. Liga aí o... Um momento. Espera aí, uma ideia. Uma ideia luminosa. Boa. Ainda não se está safo. Desculpa, Tito. Bem-vindos! Muito bem. Obrigado. Foi um momento interessante. Foi uma rábula. Foi uma Fiz- rábulazinha. Foi. Ok, então... o mundo vai acabar. Eventualmente vai acabar, não é? A ciência Ou seja, assim diz. isto é assim, o universo está a ficar sem energia. Eu quero aproveitar Isto vamos para o tempo de antena para elucidar o meu amado irmão Nathaniel e todos aqueles que estiveram a ouvir. Eventualmente é um false friend do eventually. Eventualmente em português é talvez aconteça, talvez não. Enquanto o eventually é mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Está bem? E assim se fala bom português. Obrigado, professor. Professor Mas Ruben. agora, será que ele não estava realmente a dizer um eventualmente português? O mundo vai acabar? Exatamente. Parecendo que Ah, não. plot Não, twist não. para ti. Não estava porque ele estava a dizer que a energia vai Não, acabar. É, exatamente. De acordo com os cientistas, isto mais tarde ou mais cedo fica sem energia. Vamos chegar ao ponto de entropia máxima. Big freeze. Agora, o que é que a Bíblia diz sobre o final, não é? E vamos ficar assim. Os céus vão ser enrolados como um livro, não é? Na linguagem do Pedro. Os elementos ardentes se fundirão. O que é que ele estava... Sério, o que é que ele estava a dizer com isso? Boas perguntas. Então, é logo direto, não é? É Epá, eu já me esqueci do escatologia. guião. Já me esqueci do guião. Escatologia também é um assunto controverso. Será que vamos conseguir publicar este episódio ou fica na gaveta? Epá, espero que consigamos publicar este episódio. No fundo, o que nós queremos falar é sobre esperança, principalmente num mundo. Nós, quando estávamos a falar sobre sobre o que é que havíamos de falar nestes episódios, nestes últimos episódios, definimos como uma necessidade de esperança. Que esperança é que o cristianismo pode trazer a este mundo que parece de facto, como na verdade acontece quase em todas as gerações, ser os tempos piores que alguma vez existiram. Claro que isto em comparação com outros tempos não são necessariamente os piores, mas de facto estamos numa situação a nível internacional bastante agressiva, como há algum tempo não víamos. O relógio, não é? O relógio nuclear, não é? Está mais próximo da possibilidade de uma guerra nuclear, e de facto, em termos de envolvimento internacional, há muito tempo que não víamos tantas guerras com tanto envolvimento a nível global. Claro que existiam várias guerras, mas não de uma forma tão participada, nomeadamente pelo Ocidente. E claro, isto faz-nos pensar. Eu no outro dia recebi uma mensagem de um amigo a dizer: amigos, vocês estão a acompanhar as notícias? Tipo, eu estou mesmo a ficar preocupado. Uma pessoa, e por acaso não era cristã, Sim.
Mas é algo que preocupa, de facto, e que nós não estávamos habituados a assistir. O livro Mere Christianity, portanto em português Cristianismo Puro e Simples, Do C.S. de Lewis. C.S. Lewis, foi feito basicamente a partir de programas de rádio que decorreram durante a Segunda Guerra Mundial. E nesse momento, não é? O que dizer? E há uma frase do C.S. Lewis, acho que não está nesse livro, mas é tipo: se uma bomba nos cair em cima, nós devemos estar cheios de medo, ou a beber um bom vinho, a ter uma boa conversa. Tipo, como é que nós queremos que essa bomba nos encontre, não é? Essa potencial bomba. Então, e não trouxeste um vinho, pá? Estou a beber aqui um Epá, galão, temos pá, aqui e água. umas bolachinhas. Mas a nossa esperança não é só nos world events, não é? Naquilo que acontece no mundo. E acho que já agora podemos dar aqui um salto ao livro do Apocalipse, que é um livro clássico quando se quer falar do fim, apesar de que não é só do fim. Lá está, depende das interpretações. Depende das interpretações. Acerta de... exato. Mas, ou seja, o livro do Apocalipse foi escrito para pessoas reais, a viver em contextos reais, e no caso um contexto de grande perseguição, grande opressão por parte do Império Romano, e é escrito na perspectiva de dar confiança, de dar ânimo, mesmo se tivessem que passar por martírio, não é? Há lá essa promessa. E eu acho que a esperança bíblica, e já agora fazendo um salto aqui para Jesus, que também fala coisas sobre o futuro e também coisas se calhar mais históricas, ele diz assim: ok, vocês vão ouvir sobre guerras e rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, não é? Portanto, essa mensagem de medo ainda não é o fim. Ou seja, essa não é a última palavra do universo, não é? A última é: eis que faço novas todas as coisas. Do universo, ou seja... Sim, é uma piada só as pessoas do universo. Porquê? Sim, não é a última palavra do universo, não é a última palavra de Deus. Sobre o universo. Certo, exato. Nesse sentido, o livro de Apocalipse é um livro que tem como propósito reacender a esperança naquelas comunidades que estavam a ser perseguidas e eventualmente martirizadas. Sim. Aliás, é muito interessante de ver, porque logo a seguir, portanto, à ascensão, a igreja estava na expectativa que Jesus viesse Na sua geração. na sua geração. É muito interessante as cartas, até a própria postura de Paulo relativamente a essa própria vinda, que vai evoluindo de algum modo. É interessante. Mas talvez para ajudar, e ajudem-me, provavelmente não me vou lembrar de sistematizar todas, mas assim muito rapidamente, as várias posições sobre o chamado fim dos tempos. Podemos começar talvez com existe uma que é o preterismo parcial, que é a ideia de que praticamente todas estas profecias do fim do mundo já aconteceram, Já se realizaram. sim, nomeadamente em 70 depois de Cristo, com a queda de Jerusalém, e que muitas até a ideia de anticristo estaria eventualmente relacionada com um dos imperadores, e portanto muito daquilo que nós vemos dos fins dos tempos, já muitas destas coisas já aconteceram. Há o preterismo total, não sei se é total, mas pronto, pleno, que é a ideia que de facto todas essas profecias já foram concretizadas. Depois temos o pré-milenismo, que normalmente está também um pouco associado ao dispensacionalismo, se bem me recordo, que tem a ver com períodos de tribulação antes, não é? Antes do milénio, ajudem-me.
Sim, ou seja, o dispensacionalismo tem uma visão de dispensações e que Deus terá formas de agir diferentes Certo. em cada dispensação. E vai haver uma dispensação também após a vinda de Jesus, ou no caso, eles acreditam, eu não, no arrebatamento, no sentido de a igreja é levada para os céus e depois ocorrem aqui eventos na Terra. Esse é o pré-milenismo, ou seja, a igreja é levada antes do milénio. Isso é que é pré-milenismo. O milénio seria um período de paz, ainda não último. Exato. E depois há os pós-milenistas, que ou seja, Jesus vem na consumação, quando já está tudo bem, por assim dizer, no ápice do milénio. Depois há os amilenistas, como eu, que não acreditam particularmente que o milénio seja sempre levado à letra. Isso, que é uma coisa mais alegórica. Exato. Sim. Temos os idealistas, a dizer que todas estas coisas são linguagens metafóricas de uma realidade espiritual e que não tem nada a ver com eventos históricos concretos. E, por exemplo, neste tipo de posições, há muitos anticristos, portanto correspondem. Sim. E os amilenistas terão também a mesma posição, por exemplo, de que a figura de anticristo, etc., pode corresponder a sistemas, a algumas pessoas, não a uma pessoa em concreta. O apóstolo João, numa das cartas, diz que o espírito do anticristo já está entre nós. Ou seja, se é uma coisa que já está. Mas os amilenistas e os idealistas diferem, então? Não percebi. Pareceu-me igual, porque os amilenistas não acreditam numa literalidade do milénio e os idealistas não percebi a diferença. Epá, também estamos a nadar para fora de pé. Eu nunca tinha ouvido esse termo, idealista. Eu acho é que Aqui às minhas notas, posso dar a minha opinião. 5 pontos. Eu acho que o livro do Apocalipse é maioritariamente histórico, eventos históricos. Claro que os últimos capítulos é inevitável ser futuros, está a falar da Nova Jerusalém, ou seja, há ali uma parte que é evidentemente escatológica. Ou seja, as cartas a Esmirna, Filadélfia, para Laodiceia, igrejas que de facto seria existiam. para igrejas reais que existiam naqueles sítios. Exato. E tudo o resto da carta, depois para que é comum a todas essas igrejas. Já agora só aqui uma nota. Os cristãos são a única pessoa que, quando fala de escatologia, está a pensar no fim dos tempos. Quem? Não percebi? Os cristãos são as únicas pessoas que, quando dizem escatologia, estão a pensar no fim dos tempos. Porque a maior parte das pessoas está a pensar no estudo das fezes. Estou a falar a sério. Os catos têm essa dupla... Escatos é tipo o estudo do final, do que vem no fim. Interessantíssimo, não fazia a mínima ideia. E agora nunca mais vais poder ouvir esta palavra. Devíamos fazer uma sondagem com a nossa audiência. Exato. O que é escatologia para vocês? Sim, há esse comentário muito escatológico quando se está a falar de fezes. Quando se vai à casa de banho. Um evento escatológico. Sim, a minha posição realmente relativamente à escatologia é de não grande aprofundamento, confesso, não de grande firmeza de posição, porque me parece que não é um terreno tão fértil e tão necessário à minha fé, sinceramente. Sim. Ou seja, há coisas que são mais ou menos consensuais de que Jesus um dia há de voltar e que estaremos numa realidade diferente. Sim, isso é comum a todas as visões. Sim. Não, há umas que dizem que Jesus já voltou. A segunda vinda já se realizou. Eu nunca ouvi isso. Da ortodoxia cristã. Nunca ouvi isso. Epá, sim, há alguns preteristas Também que tenho essa defendem noção. que... Epá, o Jesus- credo niceno diz que Jesus vai voltar para julgar os vivos e os É mortos. preciso algum Sim, cuidado. mas o que é que significa esse quando é que vai É voltar? uma terceira vinda? Não, pode ser, não sei se pode ser interpretado como algo que acontece noutra dimensão. Não. Tudo bem, tu no podes credo niceno, podes ou seja, discordar. estou só a dizer na ortodoxia, pronto, que eu acho que isso é difícil enquadrar-se. Tudo bem. Eu Pode ser. não é a minha posição, mas ela existe.
Mas uma coisa que é mais ou menos consensual, sendo que não é necessariamente 100% consensual, mas é esmagadoramente consensual, é essa ideia de que Jesus um dia há de voltar. Eu não sei como é, como é que vai ser. Não ando a olhar calendários e a ver simbologias dos números e olhar para as guerras de Israel para perceber quando é que Jesus vem. Uma data de pessoas Isso- mais sábias do que eu já tentaram Isso e enquadra-se na visão, lá está, dispensacionalista, que tenta Pois. interpretar à luz da história atual as descrições do Apocalipse. Está a tentar ler o desenrolar das profecias, o abrir dos selos, o derramar dos cálices. Eu acho que isso é muito perigoso porque está a fazer um exercício, lá está, que os receptores originais seriam incapazes de fazer. Epá, e pronto. Eu sou Aliás, os receptores, próprio Jesus diz que nem ele próprio, enquanto humano, sabia, não é? o dia e a hora, sim. O dia e a hora Não, e- virá como um ladrão. Eu acho que o Portanto, essa postura de eu cresci, humildade eu cresci numa igreja dispensacionalista. Portanto, eu cresci a acreditar que Jesus ia voltar. A Jesus ia voltar, não, que a igreja ia ser bom. arrebatada. Está a ver. Também. A igreja ia ser arrebatada. Chegar a casa, não encontrar Não, ninguém. isso aconteceu quando era miúdo. Chegava Roupas à casa, dobradas. chegava à casa, não estava lá ninguém. Pronto, já fui. Fiquei Já cá. fui, não. Já Já fiquei. fiquei. Aliás, houve uma altura que era o clássico deixados para trás. Depois, com o deixados para trás, houve uma nuance engraçada, que a roupa ficava. Exato, o Dobrada. deixados para trás, para quem não sabe. foi Então pronto, eu chegava à casa, mas como não estava a roupa espalhada pelo chão, então não foi o arrebatamento, só não Exato. está ninguém em casa. Só para elucidar quem não saiba, o Deixados para Trás foi um livro que era Uma série de livros. uma série de livros Já foi do adaptado em filme, do Left- Nicolas Cage. Left Tim Behind. LaHaye e Jerry B. Jenkins. Pronto, houve uma série de adaptações e houve uma altura que é nos anos 2000, 2010, Não, 2000. Sim. Eu acho que até nos 90, mas não tenho sim, certeza. 90, 2000, que foi muito em voga e de facto havia este medo das pessoas e havia as piadas. Sim. O pessoal foi arrebatado e eu fiquei. Era a ideia de eram arrebatados aqueles que eram santos e os que ficavam, mas supostamente depois tinham tempo para se converterem, não era? Depois há uma segunda chance, mas É. tem que morrer como mártires. É uma grande. E depois está tudo à procura de qual é que é o sinal da besta. Eu já vi. O sinal da besta já foi o número de contribuinte, já foi o código de barras. A vacina Covid. Depois eram os implantes que se podia haver, que se punham na pele e não sei o quê. Tipo um RFID. Isto está sempre a mudar. Agora é o smartphone. Exato. Há para todos os gostos. Mas eu acho que o grande problema dispensacionalista é que a vinda de Jesus acaba por ser uma coisa mais de medo e de terror, pelo menos essa foi a experiência que eu tive a crescer, do que de alegria, não é? Tipo, esta coisa dos apóstolos dizerem Maranata, vem Jesus, nós queremos mesmo que tu faças todas as coisas novas. É uma coisa que, numa coisa dispensacionalista, nós sabemos que a vinda de Jesus vai significar uma destruição da terra e calamidades a acontecer em todo o lugar. Ou seja, não é uma coisa esperançosa, lá ou está. que eu desejo que aconteça. Toca no ponto central aqui da conversa, que é tipo, de facto, nós acreditamos que o Evangelho, e o Evangelho inclui esta dimensão de esperança para os últimos dias, é de facto uma mensagem de esperança. E é estranho, é no mínimo estranho, e daí podermos questionar que se transforma essa mensagem numa expectativa para o final dos tempos, que aquilo que produz na vida dos crentes possa ser o desespero. Se Jesus vem, eu não estou preparado. Se Jesus vem, eu não vou com ele. Esse tipo de Parece haver ansiedade. parece haver essa preocupação e esse sentido de aviso por parte do próprio Jesus nas várias parábolas das virgens, das candeias de azeite. A ideia de estar preparado, atenção, estejam preparados. A ideia de que antes fosse que não tivessem grávidas, que não tivessem engravidado, lembram-se? Agora não sei situar exatamente os textos. Isso aí, Portanto, a misturar uma série de aí- coisas. Exato, Exato, esse mas- aí enquadra-se mais no ano 70. pois, lá está, mas essa e depois temos que compreender que são interpretações. E depois também há interpretações e aqui, pronto, lá está. Tem que ver muito com a posição que temos sobre quem Deus é, como é, ou mais do que quem Deus é, diria eu, como é que Deus age,
Porque uma posição clássica é que não é necessariamente a todos aqui, é que Jesus veio esta primeira vez para salvar, para dar oportunidade às pessoas, e nesse sentido são boas notícias, e essas boas notícias são de facto notícias de esperança para quem nele crer, ou no sentido de quem faça aliança, lá está, com o rei desse reino de Deus. Mas depois a segunda vinda é julgar, e nesse sentido há aqueles que eventualmente não aceitam, não se submeteram a esse reino, e então eles próprios lidam com essas consequências. Portanto, há uma ideia de, e isso é uma ideia que, no meu entender, transparece no Novo Testamento, de que há de chegar um dia em que Jesus voltará para julgar. Portanto, há os tempos da ignorância, em que Deus não teve em consideração os tempos da ignorância, e que está a apelar ao arrependimento, à submissão das pessoas, das vidas das pessoas, para que possam desfrutar desse reino maravilhoso. Mas há de chegar uma altura que há uma ideia de julgamento. A questão é o que é que se entende por esse julgamento. Se esse julgamento serve para finalmente punir os maus, ou se servirá de corretivo. Não é? Eu sou mais dessa postura. O juízo de Deus serve ainda é uma manifestação do seu amor. Mas também naquilo que o Ruben disse, seria importante depois nós, ou quem tiver tempo para isso, analisar texto a texto e perceber a retórica de Jesus face aos seus contemporâneos judeus é uma coisa, e aquele tipo de retórica quase profética procura produzir um efeito. A forma como Paulo, muitas vezes quase em um louvor, fala daquilo que Cristo quer alcançar, ou daquilo que Cristo vai alcançar, a sua obra de redenção, reunirem-se em todas as coisas, essas grandes visões são a mim comunicam-me esperança e não medo. A mim que sou cristão e que deposito toda a minha vida e confiança, mas é também disso que estamos a falar, porque nós estávamos a falar há pouco da ideia de produzir em nós desespero, estamos a falar dos cristãos, daqueles que já eram cristãos, não é? Isto não invalidando que doutrinariamente não esteja também presente esse princípio de que aliás já veio do Antigo Testamento, não é? O dia do Senhor, que há de vir o dia... Nessa consumação de todas as coisas inclui então o tal momento de julgamento e de pronúncia de tudo o que é, tudo o que está encoberto e tudo o que será denunciado, e daqueles que podendo fazê-lo não aderiram, não prestaram lealdade a este rei e a este reino. Sim, claramente quem é cristão, eu acho que não tem tanto que temer. É interessante dizer isso, mas eu já perdi a conta do número de pessoas com quem eu já falei acerca do que futuro é que nós temos, e as pessoas cristãs envolvidas com a igreja, com fé, e as pessoas, quando são honestas, dizem que na realidade não querem ou não é, olham para esse futuro com não é desespero, como o David estava a dizer, de quando o dia chegar, mas é mesmo o destino final, o céu, supostamente como as pessoas são mais tradicionalmente ensinadas, como algo meio chato, meio... E isto foi alguma coisa... A forma como as coisas são descritas. Aliás, exatamente. Essa ideia do céu é bastante... O céu como destino eterno está errado. Andar Não é... Ok. Não sei. Sim, não. Ou seja, o céu é andar nu, a tocar harpa com umas asinhas, basicamente. Numas nuvens. Eu já estive em cultos onde o pregador dizia: quão bom será, onde nós estaremos no céu a louvar a para Deus sempre. 24 horas por dia. E outros pregadores a dizer: estão a ver o que está a acontecer aqui no louvor da igreja? É isto que ficaremos a fazer no céu. E eu lembro de pensar para mim, tipo, e tu a olhar para a irmã a que desafinar. seca. Eu pensar, tipo, mas é isto? Música Isto é gospel uma eterna, grande- 4 acordes pela eternidade fora. Exatamente. Sempre, E os teus filhos, dos teus filhos, tipo, 1000 vezes. Então, para mim foi uma lufada de ar fresco quando comecei a ter
quando li o livro do N.T. Wright, Surprised by Hope, e comecei a perceber que realmente a doutrina bíblica e a doutrina dos apóstolos não era essa, assim com essa artificialidade, mas falava sobre uma ressurreição, sobre uma restauração, uma criação redimida, uma nova criação, novos céus e nova terra. Não é só novos céus, também é nova terra. E começar a perceber que o mundo material, físico, que já foi inaugurado com o corpo de Cristo ressurreto, é um corpo que é um corpo e ao mesmo tempo, acho que o apóstolo Paulo até o trata como corpo espiritual. Para algumas pessoas deveria já dar um nó na cabeça e automaticamente dizer que é um contrassenso, mas Paulo não tem medo de dizer, é um corpo espiritual. E que este futuro envolve de certa forma elementos materiais, mas melhores até do que temos agora. Então quando isso de repente se me abriu a hipótese de, não, calma, há a possibilidade de haver montanhas, rios, desporto, comida, alegria, comunhão, e não simplesmente estarmos todos a voar, a esvoaçar em nuvens. Há redenção para a criação, por isso é que eu trago aqui a t-shirt da rocha hoje. Exatamente. Então, eu acho que muitos cristãos evangélicos portugueses acabam por ter uma visão não de esperança, não assim tanto de esperança no futuro, e não sabem na realidade que a visão mais bíblica é uma visão cheia de esperança. Eu não sei, só um pequeno pormenor. Claro que estamos a falar, há uma dimensão de especulação, Certo? quando nós falamos sobre como será essa eternidade. Portanto, o primeiro ponto é assumir isso. Há uma dimensão que é especulação. Portanto, posto isto, eu Vou especular um bocadinho. concordando em parte com o que estás a dizer, nomeadamente da ideia, uma vez disse isto, que a eternidade não vai ser uma eternidade no céu, vai ser uma eternidade unida entre os novos céus e a nova terra. Eu disse isto a uma pessoa na igreja, porque estava a explicar como é que ia ser o culto, estava a dirigir o louvor, e uma pessoa vira-se para mim, não, são os testemunhas de Jeová que acreditam. Exato. Portanto, de facto, como tu dizes, há muitas pessoas que têm esta ideia. Como se essa crença não existisse antes de existirem testemunhos de Jeová. Isso é uma ideia grega, lá está, que é essa separação entre o vácuo, o espiritual, o não material, essa separação que é extemporânea relativamente à judaico-cristã, que é essa união dessas duas realidades. Mas queria dizer só uma coisa, que também é perigoso dizer que o céu vai ser, ou a eternidade vai ser mais fixe, porque vai ter muitas coisas para fazer, porque vai ter uma realidade mais complexa do que estar a cantar simplesmente. Eu Porquê? arrisco dizer que a verdadeira satisfação não está propriamente nas coisas que se fazem. Acho que isso é uma realidade de agora. A satisfação plena, e isso é que é uma coisa que é talvez misteriosa. Claro que, mais uma vez, estamos no âmbito da especulação, mas a satisfação plena é do facto de estarmos... A ideia de que, por exemplo, não há sol nesses novos céus e nova terra, que é a própria presença do Senhor, que é a luz que ilumina, e que nós estamos dentro dela, é essa dimensão que traz essa plena satisfação, diria. Portanto, nesse sentido, não vejo como é que há espaço para haver seca. Porque o eterno é ilimitado, lá está, nesse sentido de satisfação. Não há nada que me canse, que me possa cansar quando estiver diante do eterno. Portanto, ainda que me pareça bíblico que é a realidade dos novos céus e nova terra será muito mais complexo do que estas caricaturas que às vezes fazemos, eu diria que a satisfação que nós teremos não decorre daquilo que nós vamos fazer, das muitas coisas que vamos fazer, das muitas coisas que vão haver, mas vai decorrer especificamente do facto de estarmos de forma muito mais direta perante Deus. Mas achas que não vai haver coisas para fazer? Não foi isso que eu disse. Eu disse que então, a satisfação... eu não vou mas ficar... eu não disse que íamos ter satisfeitos com as coisas que íamos fazer. Pareceu-me, porque estavas a dizer que ia ser uma seca se estivéssemos só a cantar diante de Deus. Acho, porque a única coisa a fazer é cantar. Acho que isso é uma seca. Não, mas não há seca. A questão é essa. Não vejo como é que possa haver espaço para... Claro, a questão é... Então, mas Deus criou inicialmente um jardim para aproveitarmos ele com coisas físicas, árvores para subir,
frutos para comer, jardim para cuidar, trazer do caos à ordem, porque é que o destino final, ou seja, foi plano de Deus criar-nos em comunhão com Ele, a humanidade, num espaço material, físico, com coisas para fazer. Portanto, E sermos o co-criadores. futuro eu vejo da mesma forma. E a É isso, promessa- é a agência. Mas daí não decorre que tu tenhas necessariamente o sentimento de seca. Precisamente, porque Então, Adão e Eva não. não teriam esse sentimento de seca. Primeiro, não sei sequer, e até talvez diria que não, que a realidade posterior será igual à de Adão e Eva. Igual, não há de ser de certeza. Mas espera, eu acho que vai ser ainda mais completa. Posso só clarificar a questão? Acho que Não, vocês- E nesse sentido, deixa-me só terminar. Eu acho que a realidade dos novos céus e nova terra, a relação que nós vamos ter com Deus vai ser mais profunda do que aquela que Adão e Eva tiveram. Ponto 1. Ponto 2. O facto de fazermos coisas, o meu ponto é isso. Nós vamos poder fazer, acredito, fazer coisas. Não sei que coisas, mas fazer várias Tu achas coisas. que se vai fazer? A questão é que a Louva. seca, o ficarmos bored, ficarmos Claro que fartos, isso não vai acontecer, ninguém não, acredita não nisso. decorre Mas de termos essas muitas a coisas questão para que o Nuno fazer. está a dizer é, se não vai ser seca, nós não podemos descrever a eternidade com coisas que são seca para nós aqui hoje. Não foi isso que os apóstolos fizeram. Eles tentaram descrever como a coisa melhor e mais cativante que podiam imaginar. É até melhor do que Rios. se poderia imaginar. Exato, até. ou seja, então tu não podes descrever uma coisa que não vai ser seca como uma coisa secante, percebes? O problema é a descrição. Deixa-me dizer que, por acaso, discordo aí, na medida em que as descrições, por exemplo, temos em Apocalipse, sobre o que está a acontecer no céu, é principalmente essa postura sempre e sempre de louvor. Portanto, não necessariamente. Sim, no Apocalipse. Sim, ouve lá. Não tens tu dos santos que estão também estão- tens isso. Não, mas quais são Não as outras? redugas. Olha, vai reinar com Cristo. Sim. Tu tens Mas o que é que tomar isso significa? Entrar na as cidade. bodas do Cordeiro, que é uma festa. refeição. É uma festa, sim, Uma está bem. refeição. Não, 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 estás não, a comer, não pronto. estás Mas a é uma cantar. coisa por toda a eternidade. Já dei Então, dois é a mesma dois coisa. exemplos, é Não, mais mas- suficiente. Certo, mas o que é que... Não, mas à partida não podemos discutir. A boda vai ser por toda a eternidade? Não, assim como Ou o cantar é um também evento. não é. Porque a questão não é essa. Tu estás a interpretar literalmente esses eventos. O que eu estou a dizer... Não? E tu também? Está Não. com a boda? Não, eu estou a dizer que as coisas que foram usadas são coisas maravilhosas desta nossa realidade que são extrapoladas para a eternidade. Eu Isso é só isso que eu estou a dizer. chamar a atenção para um perigo, que é dizer, avaliar a qualidade do tempo lá de acordo com as coisas aqui. Mas é precisamente isso que eu não estava a criticar. Não é. Claro O que que tu sim. estás a dizer, o que tu acabaste de dizer é, nós temos é que usar coisas, não podemos usar imagens que aqui consideramos cansativas relativamente a lá. Mas isso é amplamente subjetivo. Repara, nos exemplos que o Nuno deu... É óbvio que Não, é não, espera. subjetivo. Então, por isso mesmo... Posso só dizer a minha Tens- visão então? Como é que, por exemplo, quando o Apocalipse fala de louvor, eu acredito que os novos céus e nova terra, eu vou estar constantemente a ter uma atitude de louvor e reconhecimento e gratidão por aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz. E na visão do banquete, eu vou estar constantemente a ser alimentado pela própria presença de Deus e por aquilo que Deus me dá. Mas agora, isso não quer dizer que na prática eu vou estar constantemente diante do trono a cantar músicas com harpas e vai ver pessoas Mas a porquê que cantar. isso seria uma Ou, seca? literalmente, constantemente sentado a uma mesa a banquetear. Mas porquê é que isso seria uma seca? Porque se eu vou estar É constantemente... repetitivo e Não, monótono. mas Se eu vou estar é este constantemente- exatamente o problema de raciocínio. Vocês estão a afirmar uma coisa que é exatamente o seu contrário. Estão a dizer, eu estou plenamente satisfeito porque vou estar constantemente em ato de adoração Sim. e tal e tal. E depois digo, mas não vou estar a fazer isso constantemente. Mas a o que fazer é que é aquele adoração? gesto. Tu achas que a adoração é cantar? Eu não acho que a adoração seja somente cantar. Nós adoramos a Deus vivendo. Pois. Essa é a forma como Deus nos criou. Eu não discordo. Deus, disso. O que Deus eu estou a dizer, não precisa de pessoas a cantar para Ele. eu não estou a dizer isso, mas a minha questão é, eu hesitaria em dizer que se for assim, porque estamos no âmbito de especulação, que isso seria uma seca.
isso seria uma seca de acordo com a mentalidade que nós temos de agora e da experiência Exatamente. terrena que nós Por temos. isso eu não vou usar mas essa não alegoria. mas não é aquela que nós vamos estar a ter, nós vamos estar noutra realidade espiritual, inclusive. Bem mais plena. Eu acho Claro. que é um exercício. Tudo isto é especulação e é um exercício de imaginação. Eu acho que nós só podemos imaginar a partir daquilo, lá está, que hoje em dia nos dá alguma satisfação, mas dizer se não for assim, ou se não for só isto, é certamente algo melhor. E a promessa messiânica no Velho Testamento da ausência de conflito entre os animais, da transformação de instrumentos de guerra em instrumentos de agricultura. Certo. Toda O que é que isso diz sobre atividades? Está a dizer que a realidade futura é uma realidade de transformação. Todas as coisas más, todas as coisas Certo, então, negativas são transformadas, são redimidas. Claro, mas eu não estou Há uma pluralidade de visões, não é só adoração. Não é só adoração no sentido de cantar. É sempre adoração. O que seria a fazer com uma enxada, então? Mas eu não no céu? duvido no céu, neste caso, no céu e nova terra. Sim, porque Eu para não mim duvido. céu é a presença de Deus. Portanto, o templo era a junção entre a dimensão de Deus e a dimensão terrena. Nos novos céus e na nova terra eu acredito que há um overlap total. Exato. Então Então não é eu só até céu. diria que os novos céus são a nova terra são os novos céus, precisamente porque Deus estará a habitar, estará Ele própria luz. Portanto, para mim, quando eu digo novos céus, nova terra, estou a falar exatamente a mesma coisa. Posso estar a falar um erro teológico aqui, tudo bem, aceito, mas é a forma como eu penso sobre o assunto. Então, a ilustração do que o Nathaniel está a dizer, instrumentos de guerra, estas ilustrações que mostram a ideia por trás não é que realmente vai haver ali uma pistola que agora vai ser usada para criar buracos para a relva respirar, ou seja lá o que for. São ilustrações, mas para mim, a cena de aquilo que o David disse, como é que nós pensamos sobre o nosso futuro sem coisas que nos trazem satisfação aqui? E aquilo que eu fui ensinado é que o céu será um culto de louvor eterno. E para mim, o culto de louvor aqui na Terra, acho que todos podemos concordar, apesar de ter momentos bons e ser transformador, não é de todo a plenitude daquilo que eu terei quando estarei com Cristo. Então, quando me ensinaram isso, a minha reação visceral foi ganda seca. Eu não quero isso. E para mim, a única coisa que eu estou a dizer foi quando eu percebi que não é necessariamente isso, eu não vou estar necessariamente perante o trono a adorar, eu vou estar com uma atitude constantemente de adoração, de gratidão e potencialmente a fazer N coisas à minha volta, coisas que até se podem aproximar ou não de coisas que eu faço aqui. Eu sei que há muita coisa nesta terra que me dá imenso prazer, desde subir uma árvore, andar na natureza, ter uma refeição com amigos, ir para a piscina. Então eu projeto e imagino que haverá atividades nesta nova criação que me dão bem mais prazer, que serão mais satisfatórias e que isso envolva claramente louvor, reconhecimento, alimentação da parte de Deus. E é só isso que eu estou a dizer. Eu não estou a dizer que eu agora sei que eu não vou estar constantemente a cantar. O que eu estou a dizer é que agora eu sei que não vou estar constantemente em seca, porque era a ideia que me passaram, ou pelo menos a ideia que eu fiquei. Então a ideia que eu tenho agora no futuro é bastante mais esperança do que a que eu tinha. E houve uma altura em que eu dizia: Jesus, não venha já, porque eu preferia, há tanta coisa que eu preferia fazer antes de tu Não venhas vires. que eu ainda sou virgem. Por exemplo, olha, isso passou pela minha cabeça algumas vezes, que haveria coisas que eu queria experimentar. Com esta visão agora, eu acho que eu estou claramente a potencial de dizer: vem assim que for o teu tempo, por favor, porque eu sei que eu não vou perder nada de bom que eu tenho agora. Eu Vais ganhar. vou ganhar tão mais. Toda a gente vai ganhar tão mais. Quer dizer, toda a gente. Também depois concordo com o que tu disseste, que há muitos avisos na Bíblia que falam sobre é importante nós prestarmos atenção ao que estamos a fazer no agora, porque há coisas que nós fazemos no agora que têm consequências no depois. Consequências eternas. E aí também estou, portanto, há muitas coisas para fazer. Mas essa é a minha visão. Agora, acredito que ainda tenhas alguma coisa a criticar sobre isso, mas não sei se foi mais claro assim ou menos. Eu percebi o ponto. É só, eu acho que funciona apenas como imagem e nós devemos ter cuidado com isso. Porque não é as minhas imagens daquilo que eu vou fazer nos novos céus e na nova terra, nessa realidade, que me devem garantir que eu vou estar satisfeito. Concordo. Portanto, nesse sentido, é isso que eu estou a tentar chamar a atenção. Eu não estou a dizer que nós vamos passar o tempo prostrados.
mas também não sei se não vai ser assim. Mas não sei. em termos de O resto atitude, pode eu acho ser- que vamos estar constantemente prostrados em termos de coração, tudo bem. a agradecer e com gratidão eterna. Seja o que for. Quem sabe se é assim, literalmente, quem sabe se estas imagens que nós falamos são imagens, são alegorias, são tentativas de aproximação, não de uma literalidade da ação, de fazer isto da agricultura, de gestos, da boda, mas que seja uma metáfora para aquilo que nós vamos estar a sentir, ou se vamos de facto estar a fazer coisas. Eu acho- O meu ponto só é saber que nós vamos estar plenamente satisfeitos. Quer estejamos a fazer uma coisa ou outra. Ou não é Mas o que eu- nós vamos fazer, não é o que nós vamos fazer que nos Tá, vai... eu E acho- essa é a grande... Deixa-me só terminar, desculpa. Não é o que nos dá a garantia da nossa total satisfação, não é aquilo que nós vamos fazer. É aquilo que nós vamos... É a relação total e a experiência dessa relação que nós vamos ter com Deus. É só esse o meu ponto. Eu acho que já todos percebemos o teu ponto. Acho que talvez ele seja passível de uma outra, de uma crítica ou de uma possível refutação, que é aquilo também acho que todos concordamos que aquilo que está reservado para o tempo futuro é vida abundante, da qual já experimentamos um bocadinho aqui e continuamos a vida abundante enquanto seres humanos. E eu não sei até que ponto não é inerente sermos seres humanos a algum tipo de atividade, de trabalho, de etc, etc. Não sei. E de comunhão uns com os outros. E por isso ser tão... deste lado da eternidade claramente o é, e por isso nos parece secante projetar uma eternidade prostrados nesse tipo de louvor, etc. E eu não sei até que ponto não é inerente no ponto de vista mais ontológico e não permanece para lá. Mas eu acho que esse é o problema, eu acho, sinceramente. Eu acho que estamos a colar uma visão do ser humano, Tá, mas aí uma experiência do ser humano que está dependente de ativismo mas não é só. Não, mas a questão é que nós ativismo. somos seres humanos. Tu não te consegues conceber a ti próprio numa outra realidade que não a que tu conheces. Claro, mas isso não diz necessariamente. É preciso Por termos isso, cuidado se com, queres com esses argumentos, porque o facto, a nossa incapacidade de conceber não define a realidade. Claro, mas ninguém definiu realidade. Não, és tu que estás a Não, defini-la. nós Estás a todos dizer que tu não estamos a- consegues conceber. Estamos a trabalhar em metáfora. Não, tu estás a dizer que não te consegues conceber. Não consegues conceber o ser humano sem atividade. Claro, ninguém se Pronto, consegue mas isso não conceber. quer dizer. Mas isso não quer dizer Sem que memória, Desculpa, ninguém se consegue conceber sem memória. Espera, o facto de tu não conseguires conceber não quer dizer que isso não seja possível. Concedes que há coisas que nós ainda não conseguimos conceber e que possam vir a ser uma realidade. Sim, mas, Portanto, mas porquê que uma porquê que eu negação. haveria de acreditar que Deus criou um mundo diferente do seu plano final? Ou seja, porquê que Deus não criou logo então essa realidade imaterial, etérea, sei lá. onde nós estamos? Não faz sentido. Sei lá, porque não faz sentido. São boas perguntas. São boas perguntas, mas há mais perguntas então mas Seria isso uma- coloca-se relativamente ao pecado. Porque Claro. também, portanto, essas perguntas Tudo não, bem. não são necessariamente o argumento. Claro que Porque são. não são, porque são mistérios, tal como há outros que lhes são relativos. Nomeadamente, porque é que nós não nascemos logo num sítio sem pecado? Porque é que nós não estamos já nessa última realidade? Não E se- assim por Não são um argumento fechado, mas acho que poderia haver aqui uma linha de raciocínio, uma construção de uma teologia antropológica, uma antropologia teológica, sim, que colocasse seriamente em causa essa possibilidade que tu levantas. Porque nós só podemos pensar a partir da nossa própria experiência, e a nossa própria experiência não está toda ela encoberta pelo pecado. nós podemos pensar nós só podemos pensar a propósito da nossa experiência ponto e vírgula. A postura teológica que nós devemos ter sempre é, claro, pensar a partir da nossa própria experiência, mas sempre lembrando que a realidade misteriosa de quem Deus é e das coisas que Ele tem para oferecer muitas vezes são maiores e vão bem mais além da nossa própria Isso, experiência. sempre Há uma dimensão apofática, uma dimensão de mistério que nós temos que sempre ter presentes. Portanto, não devemos agarrar de tal modo às nossas concepções e à nossa experiência para definir aquilo que vai Mas, ser. Ruben, ponto de apesar de eu vista- concordar contigo, tu não podes falar como se não tivesses recebido alguma revelação, porque recebeste.
E, por exemplo, dando um exemplo, há mais uma descrição escatológica super interessante, que são as beatitudes. Bem-aventurados, quem? Os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que sofrem, não sei o quê, porque serão consolados. Certo. Ou seja, O que é que isso quer dizer acerca do que estamos aqui a falar? Nada. quer dizer que vai ser feita justiça Claro. a realidades que neste período são injustas. Então. Ou seja, há uma dimensão redentória Claro que da sim. realidade vivida aqui. Justamente. Percebes? Eu não percebo o argumento. O argumento é que tu estás, e eu concordo, concordo, em certa e amém, graças a medida, Deus. e concordo em certa medida que há uma transcendência a coisas que nós não compreendemos, mas nós não estamos sem revelação. Não, mas, Ou seja, nós temos uma realidade mínima que podemos conjecturar. O Jesus ressuscitado, o que é que ele faz? Encontra-se com os amigos, come com eles. Ou seja, não estamos a falar... isso podia ser justificável. Mas qual- Isso podia ser justificável. Mas que é o deixa-me encontro de duas deixa-me- realidades distintas. Deixa-me terminar. O que eu quero dizer é... nós não estamos sem testemunho, por assim dizer. Nós não podemos só almejar a uma coisa altamente inconcebível, etérea. Eu acho que nós temos é uma nas caricatura. Escrituras revelação suficiente para crer em algumas coisas com dimensão concreta. Isso é uma caricatura do argumento. Nomeadamente que vamos ter comunhão uns com os outros, é inevitável. Então eu não posso acreditar que a minha experiência de eternidade seja só eu com Deus, se Deus me criou em comunidade. É uma caricatura desculpa, Mas- eu não sei com quem é que estás a discutir. Porque comigo não é. Paralelamente, Porque nada do que eu disse vai contra aquilo que tu estás a dizer. Não percebo, sinceramente, o que é que estás a dizer. aquilo que estou a querer dizer é que O meu nós, ponto foi nós temos... acerca de um princípio. O que eu estou a dizer é que nós temos a revelação suficiente para conjeturar, com um devido grão de sal, claro, o que é que será a realidade futura. Eu acho que não temos que apelar a um mistério insondável, absoluto, para falar do futuro. Nem foi o meu. Desculpa, nem foi o. Isso é uma caricatura. Desculpa. Epá, eu Estás a dialogar com uma caricatura. Porque Tudo bem. eu não estou a disse- responder àquilo que ouvi. Pronto, Eu posso ter ouvido mal. Pronto, então. Mas eu acho que honestamente, eu acho que ficou claro as visões de todos. Porque eu acho que seria. Porque para mim, agora vem uma. Eu acho que nós poderíamos concordar, e acho que concordamos, que apesar de ser conjecturas, reconhecemos que o que vem para lá é plenamente de satisfação. Claro. E de comunhão com Deus. No entanto, surge-me. Uns com os outros. Ok. Surge-me então uma pergunta que acho que surge a muita gente, que é, estamos a falar da esperança profunda que existe para nós. E o outro lado da moeda? E a desesperança que pode existir para quem não nesta terra, quem não reconhece e quem não se entrega aos pés de Cristo. Há várias visões, não é? Sobre o que é que acontece. Estamos aqui todos a falar sobre a esperança profunda que nós Ou seja, temos. estamos a falar do lado bom, não é? Estamos a falar do lado bom, do lado onde Deus está presente, e é útil também perceber que outro lado é que é, porque a Igreja tem falado bastante acerca disso ao longo da história. Fala sobre o que é que acontece. E a Igreja, sendo conjecturas, tem diferentes opiniões. Não há tipo uma visão, toda a gente concorda com isto. Não, há visões diferentes. Há visões que falam de um inferno como lugar de fora da presença de Deus, onde há sofrimento eterno. A Igreja também outras pessoas da Igreja falaram sobre outras coisas, por exemplo, como o aniquilacionismo, onde enquanto o destino das pessoas que vão estar com Deus é um destino eterno de prazer e satisfação, o destino das pessoas que não vão estar com Deus, no caso do aniquilacionismo, é um destino finito, onde as almas ou a pessoa ontologicamente deixa de existir, para de existir, portanto para de sofrer, simplesmente para de existir. Depois também há outra visão que é universalista, que é mais cedo ou mais tarde todas as pessoas se renderão a Cristo. Talvez depois de milénios e milénios e milénios afastados de Deus, mas eventualmente toda a gente se vai juntar. Eu acho que nós potencialmente aqui podemos até discordar sobre o que é a visão. Eu só queria dizer que todas as posições que tu estás a dizer já foram defendidas na história da Igreja, todas elas por pessoas sábias e santas. Ou seja, o que eu acho é que às vezes nós por default assumimos o inferno como tormento consciente eterno.
Mas se calhar é uma surpresa para algumas pessoas que tanto o universalismo como o aniquilacionismo foram defendidas por pais da Igreja e até por vários. E eu acho que o ponto, se calhar mais do que estamos aqui a discutir o que é que cada um acredita, podemos falar sobre isso. Eu acho que o meu ponto é nenhuma dessas posições é herética, ou seja, pode ser errada, e aqui há uma diferença entre heresia e erro que é importante definir, não é? A heresia ameaça doutrinas fundamentais da Igreja, tipo Jesus não é Deus ou uma coisa assim. E todas essas têm perspectivas teológicas ortodoxas, ou seja, é preciso arrependimento, Jesus morreu em nosso favor, somos salvos porque Deus nos amou, todos pecamos, há consequências para os atos, eu sei, porque às vezes podemos cair aqui a algumas caricaturas e todas estas posturas, todas estas posições são nesse sentido ortodoxas. É um ponto interessante. Eu realmente posso dizer que eu cresci na minha igreja evangélica com a posição do céu e do inferno como conhecida mais tradicionalmente, não é? Que as pessoas usam só para separar as águas como a punição eterna e consciente, mas só que tem sido, e quando fui ensinado isso, fui ensinado que as outras visões seriam a visão universalista seria herética e a visão aniquilacionista não era herética. Isto foi o que eu fui ensinado. Portanto, a visão aniquilacionista seria uma alternativa viável, mas errada, mas que a visão universalista era herética. Foi este o meu starting point acerca disto. Foi a bagagem que eu recebi. E realmente, também nas nossas conversas, que às vezes foram acerca destes assuntos, eu neste momento já não considero o universalismo como herético. Acho que é uma hipótese e pessoalmente não digo que estou pronto para o defender, mas acho que o argumento mais forte é quase que quando alguém me disse: mas tu não queres que isto seja verdade? E eu, até que quero. Quero que toda a gente eventualmente se coloque aos pés de Cristo, sem dúvida, e realmente aí Cristo... Aliás, eu não sou universalista, mas esse é o desejo de Deus. É exato. O desejo de Deus era que toda a gente se salvasse. Eu não sou universalista, eu não acredito que toda a gente se salve. Mas se as pessoas não têm esse desejo, então eu acho que têm que pedir a Deus para olhar e para curar o seu coração. Havia alguém, já não sei quem, mas não sei se era o C.S. Lewis, mas que era alguém que diz que o mártir era aquele que aplaudiria quando o seu assassino se arrependia e chegava ao céu. Ou seja, a capacidade, mesmo aqueles que são, portanto, vítimas, se alegrarem com a transformação dos seus próprios opressores. Portanto, nesse sentido, um cristão, parece-me, procurando ser santo como Deus é, seguindo o conselho de Pedro e do Antigo Testamento, temos que desejar que toda a gente se salve, mesmo que isso depois possamos entender ou não que isso não é possível. Eu penso que uma coisa que merece ser dita é, atualmente, ao nível académico, não quero exagerar, mas quase ninguém defende uma posição de Eternal Conscious Torment, tormento eterno consciente. Não existe. Existe, estou a dizer a nível académico, porque nós fomos um bocado traídos pela tradução vulgata do Jerónimo, que não só traduziu muitas palavras diferentes, quer gregas, quer hebraicas, por inferno, que têm realidades diferentes e expressam perspectivas diferentes, quer a própria palavra eterna. E aqui estou a defender a brasa à minha sardinha, eu sou universalista, não sou um universalista fechado no armário, porque há muitos também que são, mas não o assumem. Mas esta perspectiva da palavra eterno é uma palavra que é aionios
e aion significa era. Ou seja, numa tradução literal é relativo à era. Neste caso, a era vindoura. E a perspectiva judaica é que existiam eras e depois havia a era do julgamento. Ou seja, e quando se diz tormento eterno, é tormento relativo à era vindoura. Ou seja, isto para dizer... E essa palavra não é usada... É uma palavra que é usada no contexto greco-romano também. Por exemplo, é uma palavra que é usada para descrever a duração do imperador. Portanto, é Aionios. Um imperador reina durante Aionios, durante a era que ele governar. Enquanto que existem outras palavras que são realmente eternas. Por exemplo, Aididos, acho que estou a dizer bem. Essa sim definiria um período eterno sem final. Então acho que, tendo em conta esta sensibilidade, acho que ainda é possível manter a ideia de tormento eterno. Eu não digo que não. Acho que há passagens que podem nos levar nessa direção. No entanto, e eu quero dizer isto, eu não sou universalista apesar da Bíblia, sou por causa da Bíblia. Por causa da interpretação que tens da Bíblia. Sim. Exato, ou seja, não é, eu ignoro aqui alguns versículos. E aliás, até acho que temos muitos textos universalistas, por exemplo, ou seja, por causa de um homem todos pecaram, então por causa de um homem todos foram feitos salvos. Ou seja, há aqui uma... Claro que tudo pode ser alvo de interpretação, mas há aqui uma equivalência que o pecado de Adão se alastrou a todos os homens e a obra de Cristo também se alastrou a todos os homens em Coríntios ou Romanos. Isto para dizer que é uma hipótese que é defensável. Mas posso perguntar, ou seja, na prática o universalismo, já que tu te assumiste como tal, na prática isso significava que, ou seja, as pessoas aqui, enquanto estão vivas nesta terra, algumas se rendem a Cristo e outras não. E depois morreriam ambas, enquanto a que se rende a Cristo estará na sua presença, e aquela que se não rendeu a Cristo não estará na sua presença, mas terá uma oportunidade eventualmente no futuro de voltar a Cristo. Ou seja, e depois onde é que entra aqui a parte da ressurreição e a parte do julgamento final? São perguntas que eu teria a um universalista, tipo, na prática, como é que tu especulas, ou como é que um universalista tipicamente especularia sobre o que é que aconteceria? Eu acho que é como Jesus diz, há uma ressurreição para a salvação e há uma ressurreição para uma purificação, no sentido, ou seja, tormento é a palavra qualasis, que não significa... Alguém andou a fazer o trabalho de casa. Não, eu já estudei muito isso. A palavra é engraçado porque o Aristóteles diferencia duas palavras, é qualasis e a outra, já não sei. Essa outra é a punição para o bem de quem pune. E a qualasis é punição para o bem de quem é punido. Portanto, tem uma perspectiva corretiva, esse qualasis. Portanto, quando diz tormento eterno ou fogo eterno, é essa a perspectiva. E eu acho que sim, acho que as pessoas vão ser colocadas num lugar onde vão ser confrontadas com o seu próprio pecado, sem nenhuma graça preveniente, sem nenhuma misericórdia de Deus. Elas vão experimentar exatamente o que é viver longe de Deus. E acho que isso pode criar espaços para arrependimento. Pode não. Na tua posição vai. Exato. O C.S. Lewis tem uma visão mais ou menos parecida. Ele diz uma expressão... Não é parecida, peço desculpa, eu não quero estar aqui... Sim, ele não é universalista. Ele tem uma visão que o inferno tem as portas trancadas por dentro. Ou seja, são as próprias pessoas que estão dentro do inferno, por estarem num estado tanto de estarem afastadas por Deus, de desobediência, de teimosia, que serão elas próprias que não quererão se render à presença de Deus. A misericórdia do Senhor dura para sempre, essa é a perspectiva, e Deus está sempre de portas abertas. E o C.S. Lewis, curiosamente, escreveu um livro chamado The Great Divorce, que é precisamente autocarros que vão do inferno para o céu. E estão lá pessoas a tentar convencer as pessoas a voltarem, mas elas, quanto mais afastadas estão, mais renitentes estão e menos querem ouvir falar estas pessoas que estão a convidá-los a fazer a travessia. Então o C.S. Lewis acreditava num tormento eterno por escolha própria das pessoas,
mas não acreditava que isso estava fechado. Havia pessoas que poderiam retornar, mas acreditava também que algumas eram tão renitentes, tão obstinadas, que nunca voltariam. Essa é a Ou perspectiva do seja, C.S. Lewis. e essa cena do inferno não é necessariamente porque havia um demónio com uma forquilha a picar as pessoas e a atormentá-las, mas o tormento das pessoas é precisamente por estar deixadas a si próprias e afastadas de Deus. Sim, Seria e é isso? engraçado na descrição do C.S. Lewis. É um livro que é interessante, recomendo. Não defende a minha posição, mas é engraçado. Que as pessoas estão tristes, são rancorosas, são antipáticas, mas não percebem bem porquê. Estão ali num estado meio... não sabem bem porque é que estão ali. É uma coisa engraçada. E eu acho que o inferno é puro ego, não é? Estás tão centrado em ti que não consegues ver mais nada. E há um fator nessa posição que eu tenho, mas que roça aqui o limite da possibilidade de pensar, a liberdade, mas que é importante e que é uma das minhas objeções ao universalismo, que tem que ver com a ignorância das conversas que já tivemos e de leituras que entretanto faço, que as pessoas estão assim porque são ignorantes relativamente a quem Deus é, e que há uma posição quase calvinista com a ideia da graça irresistível, portanto que mais cedo ou mais tarde as pessoas, uma vez que Deus está sempre nessa busca de transformação das pessoas no universalismo, as pessoas mais cedo ou mais tarde hão de deixar de resistir a essa graça e que só estão nessa circunstância por causa da ignorância. Não é só, mas também. Mas essencialmente é a questão fundamental, porque uma vez não tendo ignorância, deixam de estar nessa condição. A questão é a visão de liberdade, ou seja, há uma visão de liberdade libertária que é quase inexplicável, que é a que tu tens, que não é a que os universalistas têm. Não é nada. A visão dos universalistas é nós somos livres também quando deixamos de estar condicionados pelo pecado, pelos traumas, pelos maus ensinamentos que nós tivemos, pelo próprio diabo. Ou seja, há uma dimensão, nós somos vítimas e perpetradores simultaneamente do pecado. Se conseguíssemos em plenitude estar livres dessas amarras, o nosso coração fluiria em direção a Deus, porque fomos criados para isso. Deus criou-nos para Ele. E assim como nós temos sede por água e temos fome por comida, também temos sede por Deus. E nunca ninguém escolheria Deus, ou melhor, não recusaria Deus se conseguisse perceber que Ele era o seu sustento e o seu alimento. Portanto, nesse sentido, esvazia, esse é o meu problema. Eu acho, discordarás, mas essa visão de liberdade esvazia a responsabilidade humana. Não, pois discordo, exato. Pois discordo, mas eu creio que esvazia porque a medida é que eu só ajo assim por causa de fatores que me são exteriores, porque não fora esses fatores que são exteriores e que eu não tenho, portanto, domínio sobre eles, então eu não seria um pecador, eu não estaria afastado de Deus, etc, etc. Portanto, nesse sentido eu não tenho responsabilidade nenhuma, tal como uma pedra cai. Porquê? Porque se forças exteriores fazem com que ela caia. É essa parte da responsabilidade que também pessoas que tenham a tua posição também terá dificuldades em explicar, não é só o libertário. Por isso é que eu estava a dizer que estamos aqui a atingir um limite da discussão, que é sobre a liberdade, que é perceber o que é a responsabilidade humana. A discussão é complexa, mas eu acho que a única razão para explicar a liberdade humana, a ação humana, ou o arbítrio, por assim dizer, é porque nós agimos com uma razão. Se não houver uma razão para a nossa ação, é um espasmo. Ou seja, se há uma razão, há um objetivo, há um desejo. Ou seja, nós somos movidos por qualquer coisa que nos impele, senão não haveria nenhuma ação. Seríamos seres autómatos. Tudo bem, mas temos que agir em direção a alguma coisa. Mas tu estás a dizer que eu não percebo a distinção que fazes disso relativamente a um espasmo, porque na verdade a tua descrição parece-me que é um espasmo. Em que sentido? Em que tu dizes que aquilo que está a definir então o comportamento de uma pessoa como pecador é por terem sido maltratadas, por várias circunstâncias que são alheias. Foi como tu definiste, certo? E que não for a essas circunstâncias que são alheias,
então o coração fluiria naturalmente relativamente a A Deus. ilustração que eu dou é: se tu estás cheio de sede no deserto, tu queres um copo de água fresca, não queres comer areia. Talvez alguém te possa enganar e dizer assim: olha, não bebas água, porque no dia que tu bebes água, tu morres, aquilo tem veneno. E talvez tu vivas a tua vida coibido de beber essa água, mas no dia que tu provares essa água, tu não vais querer outra coisa. Aliás, esse é o meu argumento pelo qual nós, estando no céu, na realidade futura, já não vamos sair de lá. Assim que nós conhecermos Deus em pleno, ou vamos poder pecar no céu. Adão e Eva pecaram. Certo. Estavam em comunhão com ele, mas Mas no caso não estão na mesma condição. Ou então, tu achas que estão na mesma condição? Não, eu acho que há uma diferença que é não havia qualquer conhecimento do pecado. E Lá está. Yeah. Ou seja, a razão pela qual a eternidade é mesmo eternidade, e quando nós estivermos com Deus já não vamos querer outra coisa, é porque vamos estar plenamente satisfeitos. Ou seja, foi para isso que fomos criados. Vamos ter a plena satisfação. Não deixamos de ter vontade, não deixamos de ter livre-arbítrio, mas só vamos escolher aquilo porque aquilo é a única coisa que dá prazer. Eu percebo essa parte. A questão é a responsabilidade, que não ficou explicada. E porque é difícil explicar. Claro. Mas tens que assumir que isso não é um problema apenas do libertário. Como é? A tua posição também fica por explicar essa posição. Eu E acho, nesse eu acho sentido- que há mistério em ambas. Pois, claro, e é o mesmo. Que é a questão da responsabilidade. E como é que defines, então, e porque é que Deus criou, então, esta realidade que, então, sendo que não... Primeiro é estranho perceber porque é que Deus parece falar dessa responsabilidade humana. Não, mas eu acredito que existe responsabilidade, só para Só não clarificar. mas ainda não percebi como. Como assim? Ainda não me definiste como é que o ser humano tem responsabilidade. O ser humano é criado ainda num estado de ignorância e tem que depositar fé, ou seja, naquilo que Deus lhe diz, ainda que não tenha Ou a seja, plena tem consciência. Tem aqui uma ação que vem da sua vontade. Mas essa vontade é condicionada por quê? É condicionada. Após no caso de Adão e Eva, teria a condição. Estamos a falar do ser humano na sua Ok, totalidade. sim, sim. O que é que faz com que uma pessoa decida por Deus ou não? Ou seja, estamos a falar de fé, estamos a dizer fé em Deus. Certo. O que é que faz? E estamos a falar de responsabilidade, pelo que percebi, dizendo: tu tens a obrigação de colocar a tua fé em Deus. Portanto, isso se indicia que há uma possibilidade de o fazer. Claro. Então, o que é que traz essa possibilidade? Primeiro, é a pessoa que quer fazer isso, Sim. e se não o faz, o que é que faz? Porquê que não o faz? A tua descrição é que diz que as pessoas não buscam Deus por causa das várias circunstâncias que Sim, estão à foram sua volta. enganadas. Essa é a descrição do Gênesis. A questão tem a ver com a Apareceu um ignorância. terceiro elemento. Tem a ver com a ignorância. Esse é o meu ponto. Certo, mas ouve lá. Ou seja, são fatores sem exteriores. a serpente não há pecado. Pois, também é verdade. As- Pela história. Não é, mais ou menos. Tu estás a dizer que foi suficiente que a serpente tenha falado para que existisse pecado. Não, Não. eles tiveram que acreditar na palavra da serpente exatamente. em oposição à Então, palavra de Deus. A existência da serpente não foi suficiente necessariamente para o pecado, por isso é que eles são responsabilizados. Claro. Portanto, esse é o meu ponto. Mas a forma Mas como eu acredito que são a responsabilizados. forma como tu colocaste devem pareceu-me ser. dizer que o que define o nosso comportamento são essencialmente as Mas eu não pressões disse exteriores. essencial, não. Acho que Então, eu acabei o de que é dizer que são simultaneamente Não, mas- vítimas e perpetradores do pecado. Mas são Eu disse isso? perpetradores porquê? Porque foram influenciados pelos fatores exteriores. Não só, mas também. Qual é que é o outro não só? É o outro não só é que ainda não disseste. Porque as pessoas podem escolher. Mas podem escolher como? E porquê é que escolhem uma coisa em vez de outra? Claro, porque, Esse é o meu porque ponto. não têm conhecimento pleno e Lá está. não É depositam circular. a fé, não depositam fé, ou seja, Deus criou Adão e Eva num estado ainda de ignorância, mas dá-lhes a palavra. E eles deviam ter suficiente confiança em Deus que os criou, mesmo sendo ignorantes, e não o fizeram. E acho que é isso que nós fazemos Mas eles também. tinham a possibilidade de o fazer, dadas as pressões exteriores. Eles, e não vamos falar só de Adão e Eva, vamos Sim, falar de todas claro, as pessoas. não, senão é uma brincadeira, claro. A questão é, pois, mas o que é que possibilita isso? Isso é a questão da ignorância, esse é o meu ponto. Estamos a falar essencialmente da ignorância. Sim, mas qual é a tua resposta então? De onde é que veio o Não, pecado? eu estou a falar a apontar algumas fragilidades do universalismo, no sentido em que fala-se da graça, é uma graça Certo, mas tu não tens uma alternativa. É uma graça Não, mas estamos agora a olhar para o universalismo, estamos Exatamente. a explorar o universalismo. Eu também teria interessante em perceber, por exemplo, como é que um universalista responde a uma parábola do Rico e do Lázaro, onde palavras de Jesus, não é? Sendo uma parábola, diz explicitamente que há uma separação intransponível
entre o mundo onde estava o rico e o mundo onde o lugar do rico e o lugar do Lázaro. E depois outra pergunta também é: e o julgamento final? Tipo, parece-me que não esvazia um bocado a doutrina do julgamento final. Então Deus vai julgar o quê? Se toda a gente eventualmente vai para ele Mais cedo ou mais tarde. mais cedo ou mais isso, obrigado, sim. Se toda a gente mais cedo ou mais tarde vai para ele, o que sentido é que tem o julgamento final? Ou que papel? São duas perguntas que É esse papel redentor, sem o qual ou seja, é o último recurso que Deus tem para trazer as almas mais renitentes. É isso que eu diria. Então, isso só acontece quando a última pessoa, esse julgamento só acontece quando a última pessoa... Não sei. Quando é que acontece o julgamento final? Eu não estou a dizer a nível Ou seja, cronológico. Não, espera. Parece que estão a pedir uma coisa de mim que vocês também não sabem a resposta. Não estamos, não. Isso foi uma... Não. Eu estou a dizer é que tu estás a dizer que tu disseste que é o último recurso. O julgamento é o último recurso para convencer as almas mais renitentes. Exatamente. Então, tu estás a apresentar aqui, sem ser especificamente... Ou seja, eu acho que ainda não ocorreu o julgamento final. Certo. Não estás a dizer quanto, mas estás a dizer aqui uma ordem cronológica. Pá, eventualmente, Então, não consigo... Então, estás a dizer que é o último para que as pessoas... Ou seja, depois da morte só há esse, que eu saiba. Ou as pessoas... Portanto, então as pessoas vão morrendo, há algumas que se convertem, mas depois fica-se à espera nesse julgamento. Epá, não sei. Ou seja, nós temos evidente, por exemplo, Jesus já desceu ao inferno para pregar o Evangelho, não é? Temos lá em Pedro... Pois dá aos várias espíritos interpretações. Tudo bem, certo, mas ele já lá foi certo. E levou cativo o cativeiro, não é? Ele já fez isso uma vez. O que é que não pode fazer outra vez? Agora, a questão do Nuno é interessante e podemos ir texto por texto, e eu já fui a eles todos e não admito que consiga responder a todos. Jesus está a usar uma construção narrativa que já existia na altura. Era muito comum propor uma história onde havia uma pessoa e outra. Havia o seio de Abraão, porque ele diz que está com Abraão, que era o sítio por onde iam os justos. Ou seja, Jesus está a usar o paradigma da época para contar uma história. Jesus não está a falar sobre céu e sobre inferno, está a falar sobre riqueza e pobreza. É o objetivo da parábola. Sobre justiça final. O objetivo da parábola é sobre o que é que tu fazes no agora, porque há uma realidade por vir. Claro. E essa realidade pode estar contrária. Sim, e depois não há volta a dar. Eu acho que é um ponto ponto forte que Sim. e atenção que depois não há volta a dar. Eu acho que na condição em que eles se encontram, não há volta a dar. Mas a questão não é que se perpetua essa condição para sempre. Porquê? No texto não temos isso. Claro, Jesus está a fazer uma parábola, estou a dizer, é uma construção, é uma história comum que se usava na altura, só que ele muda alguns elementos. E não é para falar de céu e inferno, aliás, fala de um grande abismo entre as duas realidades. Ou seja, nem sequer fala propriamente de céu e inferno. Nós é que lemos isso dessa maneira. É o seio de Abraão e eventualmente, não sei, outro sítio, porque repara, os judeus não acreditavam, pelo menos inicialmente, acreditavam só na ressurreição, acreditavam que quando morriam ficavam tipo em sono e depois ressuscitavam no último dia. São os fariseus que começam a desenvolver uma doutrina em que a alma está consciente após morrer e ir eventualmente para um sítio chamado Seio de Abraão, os justos, e havia outros injustos onde lá aguardavam julgamento. E Jesus alinha-se com essa doutrina. Mas era um sítio onde se aguardava julgamento. É verdade. E isso é importante dizer, que fazer doutrina a partir de parábolas é sempre escorregadio. Mas não obstante, parece que Jesus está a dizer que naquele lugar não há possibilidade, não é um tempo de espera. Parece um ponto, não é um purgatório. Importante. Parece um ponto importante ali na... Sim, e é um ponto final, não uma sala de espera. Não estudei o texto, estou a falar de cor. Podíamos ver ponto a ponto. Pois, de qualquer forma, acho que era a que horas? Bom, às 11. Estamos a aproximar-nos, ainda estamos... Isto foi, ou tem sido... Agora acho que podemos falar de outras perspectivas, sim, não é? Sim, não podemos... E criticar outras eu queria dizer que sobre o universalismo a questão de facto fechar uma teologia que seja universalista
parece-me por vezes demasiado próximo de um calvinismo. É um calvinismo total, num certo sentido, e acaba por, teologicamente falando, parece-me que pode prender Deus dentro do sistema, e isso será um dos meus uma das minhas reservas. No entanto, queria partilhar convosco um argumento que eu acho forte para o universalismo. Já o partilhei com algumas pessoas e elas acham-no fraco, mas eu acho este argumento bastante forte. Eu li no David Bentley Hart, All Shall We Save. That all shall be saved. E é um argumento, digamos, de caráter mais filosófico, num certo sentido, mas tem a ver com algo que já alguém referiu, a questão da memória. Nós não nos conseguimos imaginar sem memória. E uma das coisas que ele propõe nesse livro, o que ele questiona é como é que um ser humano pode ser salvo, vamos usar aqui a palavra salvo num sentido bastante forte, bastante absoluto, sem o outro. E manter-se a pessoa que é. Como é que um pai pode ser salvo se o filho não o for? E manter-se a pessoa que é. Eu acho este argumento bastante difícil de responder. Mas pronto, fica em aberto e eu mantenho a questão em aberto. E é engraçado, pessoalmente, ele também cita a alternativa que Tomás de Aquino dá a isso, é como é que nós podemos alegrar-nos no céu com a consciência ou com a memória que os nossos entes queridos estão a sofrer no inferno. E a resposta de Tomás de Aquino é não, mas é precisamente porque nós sabemos que eles estão no inferno que nós vamos ficar felizes aqui no céu. é a cena do... acho que é o Jonathan Edwards, né, que dizia que também, mas isto é de Tomás de Aquino. que Deus vê as almas no inferno e alegra-se, etc. O que também contraria algo que nós já aqui dissemos logo numa fase inicial, que Deus quer que todos se salvem, né? Portanto, Essa é mais outra, é Deus vai ficar triste eternamente. Eu acho que essas frases hão de estar aí com nuances. Também acho que seria assim uma caricatura. Acho que eles, para chegarem a essas frases, provavelmente fizeram um caminho longo, não os conhecendo assim a fundo. É um teólogo medieval, mas pronto, sim. Mas pronto, pessoalmente sou... Lá está, aqui a palavra-chave hoje era esperança. E eu não vejo porquê de um cristão não poder ter esperança que todos se salvem de alguma maneira misteriosa. E que neste plano de uma guerra eterna contra a morte e o pecado e o inimigo nas nossas almas, que Deus não seja absolutamente vencedor. Eu acho que estou a arriscar usar aqui o argumento do Robel. Eu acho que o argumento mas que eu não acho que seja... O argumento que me não acho que convenceu... seja... Sim, não me sinto impelido a pôr um ponto final neste argumento. Eu acho que o argumento que me Por vários convenceu motivos. mais... e agora posso estar a dizer mal, eu não sei se foi o Cirilo de Alexandria ou se é outro, ou Isaac o Ciro, já não me lembro, que é a ideia, Deus é omnisciente, ele sabe todas as coisas e é autossuficiente, ele não carece de nada. E houve um momento onde não houve criação, ou seja, existia Deus autossuficiente e omnisciente. Então ele decide criar. Agora a questão que eu ponho é, porquê é que Deus haveria de criar se o estado, e é o que eu acredito, se o estado onde o mundo iria acabar, onde as coisas iriam acabar com a realidade de um inferno com tormento eterno, seria pior, sendo que Deus ama as suas criaturas e ele iria ficar em sofrimento por toda a eternidade pela rejeição das suas criaturas, para que é que Deus haveria de criar o mundo? Então, o meu argumento é, uma vez que o mundo foi criado e Deus não precisava de o criar, eu tenho de acreditar que as coisas ou vão continuar tão boas como estavam ou vão ficar ainda melhores. Esse para mim foi o argumento mais convincente do ponto de vista filosófico. Mas que eu... O John Stott era um dos defensores do tal aniquilacionismo. Ele defendia, portanto, com o aniquilacionismo que as pessoas deixariam de existir. Portanto, é um caminho intermédio entre essas duas realidades. Ou seja, o chamado condicionalismo, não é? As pessoas têm vida na medida que estão ligadas a Deus. Sim, até porque se pensarmos bem, eu tenho uma simpatia pelo aniquilacionismo.
E pronto. E nesse sentido, parece-me algo que, na minha interpretação, concilia muito melhor os textos bíblicos relativamente a estes destinos e à responsabilidade humana, justamente. Eu acho a mesma crítica que eu faço, nomeadamente ao calvinismo, porque esvaziam a responsabilidade humana. Não é a ideia de as pessoas serem salvas por elas próprias, nada disso, é o contrário. Eu acho que retira a responsabilidade das pessoas serem pecadoras. Está-lhes a retirar essa responsabilidade por causa da visão de liberdade que têm. Porque a responsabilidade última das suas ações é a sua natureza totalmente morta e corrompida, para a qual não têm, portanto, nenhuma responsabilidade, porque eles não podem escolher ser outra coisa do que são. Nasceram assim, vão morrer assim, e só poderiam ser de outro modo se fossem regeneradas. A mesma coisa se aplica um pouco, no meu entender, ao universalismo. E nesse sentido... Eu não sou calvinista já agora. Pronto. Agora, eu acho que a ideia de eternidade, de uma satisfação eterna em Deus, acho que é bíblica, mas acho que também há textos interessantes no Novo Testamento que nos apontam eventualmente para esse condicionalismo, para esse aniquilacionismo. Por exemplo, a ideia de que o inferno e o lago e o diabo, o lago do inferno, vão a morte e o inferno vão ser lançados num lago de fogo. E a ideia de que o eterno também pode ser traduzido como uma coisa que tem consequências eternas. É uma morte eterna, a ideia da morte eterna, uma ideia que tem consequências eternas, ou seja, ponto final. A ideia de que muitas das metáforas que são utilizadas para a Guiná, para aquele a parte de trás de Jerusalém, Sim. aquele vale onde queimavam o lixo e os corpos de algumas pessoas menos as próprias imagens de Sodoma e Gomorra, é a ideia de que há um fumo a sair porque já está, Diz que foram destruídas com fogo eterno. foram destruídas e estão destruídas, já não estão lá, foram destruídas com fogo eterno, acabou. Elas não sobreviveram. E há aqui uma ideia que às vezes pode transparecer, que é uma ideia que se calhar nós temos que refletir. Porque nós já aqui falámos, não sei, sobre às vezes as lentes com as quais nós lemos a Bíblia. Nós não vamos à Bíblia com lentes totalmente independentes, não é? Portanto, já vimos com alguns conceitos, quer das nossas denominações, quer de outras coisas. E nós muitas vezes, e a Igreja também muitas vezes, olhou às vezes para o texto com lentes gregas, nomeadamente, neoplatónicas, da ideia de uma imortalidade da alma, que as almas são em si imortais, que as almas em si são substâncias que não morrem. Onde é que isso está na Bíblia? O que garante a eternidade das almas não é nelas próprias, não é parte da substância do ser imortal. A única substância eterna em si mesma é Deus. As almas não foram sempre imortais. Não? E nesse sentido, o que dá manutenção à vida das pessoas é o próprio Deus. A questão é, podem argumentar que é Deus que faz com que as pessoas estejam vivas, o que é muito estranho, é arrepiante, é desconfortável, estejam vivas a sofrer durante a eternidade do inferno. E deixa-me só dizer uma coisa. Há um argumento que é como e que é replicado relativamente à cruz, mas aqui aplicado ao inferno, que é a ideia que como se pecou contra um ser infinito, então tem que se ter um castigo, não é? Sim, que tem que se ter um castigo infinito. E eu acho um argumento muito exagerado. A ideia de nós não aplicamos isso no dia a dia. Pelo contrário, fazemos o oposto. Se uma criança nos chateia, nós perdoamos mais facilmente porque é uma criança. Justamente, ou seja,
A ofensa do infinito de Deus não creio que possa ser tal. E não percebo como é que se extraia daí glória. A ideia de a glória no sofrimento da pessoa. Isso é A obsceno. ideia de que Deus, como em Ezequiel 33 e no capítulo 18 também, diz que Deus não se alegra com a morte do ímpio, antes quer que ele tenha vida, que se arrependa e tenha vida. Esta ideia de que, como como é que era o pai da igreja, o Irineu, Sim. que dizia que a glória de Deus é o homem vivo, o ser humano vivo, é a vida que ele criou. Portanto, de facto, eu acho, mas há uma justiça que eu acho que no máximo, na medida do possível, é restauradora, procura ser corretiva, mas há um momento que há uma responsabilidade, no meu entender, há uma responsabilidade humana, e que se a pessoa não quer aceitar, não se quer subjugar, então simplesmente o mal vai deixar de existir, então a pessoa deixa de existir. A esperança é que as pessoas podem ter uma vida eterna. Se as pessoas não quiserem essa submissão, serem submissas a este Deus, assumirem que há algo maior que elas próprias, à qual têm que estar sujeitas. Mas será que essa rejeição é feita com propriedade suficiente para ter consequências tão eternas nesse sentido? Eu acho que tem a ver quão preciso, quanta força era preciso para rejeitar Deus como Deus? Lá está. Eu não tenho essa ideia de graça irresistível. Por agora tenho visto aqui na Terra muitas pessoas a resistirem à graça de Deus. E portanto, se a pessoa não quer, pois. E as pessoas que se rendem à graça, elas rendem-se porque se quiseram ou porque acharam que era totalmente cativante e sedutor? As duas. Pois é. As duas. Mas eu assumo uma dificuldade de perceber esse limite da liberdade. Yeah. Agora há uma responsabilidade última e é mediante essa aliança, como há uns tempos o David partilhava, essa submissão perante um determinado rei, então podem usufruir da... Eu queria só dizer só mais uma coisa que me lembrei, que é um argumento... Sim, e deixa-me só de completar, no sentido de dizer, e isto de algum modo lida com alguns dos problemas, pode não lidar totalmente, mas lida com alguns dos problemas, que é estar no céu, sabendo que não há alguém, não há a eternização do sofrimento, de um mal, de pessoas más, de pessoas ruins, não há esse sentimento. Sim, mas assim Deus não vai renovar todas as coisas e ser tudo em todos. Vão haver coisas que vão ficar para lá da redenção. Claro, há coisas más que não dá para... Não é coisas más, o mal não tem substância. É esse o meu ponto. É esse o ponto. A ideia... Nós não podemos escolher o grau de tudo, da palavra todo, consoante aquilo que nós queremos, não é? Podemos assumir que está a abarcar um conjunto propriamente grande. Mas ou seja, o que no final de contas é Jesus morreu por pessoas que não se vão salvar. É isso que tu estás a dizer. Morreu? Não, eu disse isso. Como assim? A consequência lógica do teu pensamento é que se Jesus morreu por todos, acreditas que Jesus morreu por todos? Se acreditas que Jesus morreu por todos, Jesus morreu por pessoas que não se vão salvar. Essa é a consequência teológica. Não é. Não, na prática é. Não, desculpa. A consequência teológica eu acredito que Jesus morreu para dar possibilidade a todos. Ou seja, Jesus, se tu quiseres a ideia de pagar o pecado, Jesus pagou um pecado e essa pessoa ainda vai sofrer as consequências desse pecado. Eu coloco assim que Jesus morreu para dar a possibilidade para que todas aquelas pessoas que nele quererem tenham a vida eterna. É assim que eu coloco. Portanto, é condicional. Mas agora, eu acho que mesmo que o Nathaniel estava a sugerir, que acho que é defendido por uma grande parte de cristãos, de teólogos, de pensadores, algo do Tudo tempo. bem, mas eu não gosto de colocar assim, porque ele acha que é um problema. Não parece particularmente. Eu só queria dizer mais uma coisa que eu acho que é engraçado, que é um argumento do Alvin Plantinga, que eu não concordo, mas acho que é muito engraçado porque ele concilia um inferno eterno com a salvação universal. Então o que ele diz é o seguinte, é engraçado.
Deus é criador e vai estar sempre a criar. Portanto, vão estar sempre a ser criados novos agentes livres. Essas pessoas eventualmente vão parar ao inferno. Mas depois saem de lá. Ou seja, o inferno é esse... É um purgatório. Sim, mas é eterno na medida que não acaba, porque Deus está sempre a criar. Estou a perceber. Ou seja, é engraçada a conciliação. Não é essa a minha visão, mas é engraçada a conciliar um inferno eterno com... Sim, mas não é exatamente o tormento eterno. Porque as Muito pessoas saem de lá. Acho que temos que terminar. O Claro. David quer dizer uma coisa. Queria dizer que talvez trazer só isto à Terra e ao presente, que era quando me perguntam se acredito no inferno, eu gosto de, não sei se provocar um bocado e dizer que posso acreditar em várias instâncias, mas numa primeira instância digo que sim. Vamos a Gaza, vamos olhar para Gaza neste momento, ou vamos olhar para outras partes do mundo neste momento, e acho que são imagens infernais. Acho que é um bom adjetivo. Clamam por redenção. Mas na mesma medida, então, se apontamos para isso, e também tendo em conta tudo o que fomos dizendo ao longo desta conversa, que é um bocadinho escatologia, um bocadinho distante da vida imediata do aqui e do agora, ainda que não esteja desconectado do tal apelo para o arrependimento e do tal apelo para estarmos preparados e tudo isso, mas perante os infernos que aqui estão, ou que aqui vamos vivendo, ou com os quais temos contacto, como ter esperança para o agora também. Não sei se podemos dar alguma nota sobre isso, mas eu acho que o fundamento da nossa esperança para o agora também é que Cristo ressuscitou e ascendeu e está à direita de Deus como Rei soberano, estando a fazer borbulhar no meio desta realidade infernal também o céu, também este céu de que aqui falámos, também essa eternidade e essa vida abundante Graças a Deus. que aqui falámos. Yeah. E nós, acho que todos damos testemunho, temos experimentado isto já nas nossas vidas. E convidamos, desafiamos a nós mesmos e aos outros cristãos a serem embaixadores desse céu no meio das situações infernais que aqui vivemos, e convidamos quem não seja cristão a conhecer este Rei e esta realidade diferente, mas que não tem só a ver com esta esperança futura, mas também o tem a ver com a esperança futura de redenção e de renovação de todas as coisas, mas igualmente para o agora. Há esperança também para o agora. É assim, até porque desejamos que as pessoas tenham este relacionamento com Deus, não por causa da visão do inferno que tenham, como reação e medo do inferno, mas com a esperança, lá está, que podem ter em Deus, sem dúvida. Eu aconselho só um livro, já agora, que aborda algumas destas posições, que é Four Views on Hell, da Zon... Como é que se chama aquela editora? Zondervan. Preston Sprinkle, que fez a edição, não é? Da Zondervan, e é muito boa. É um livro que tem, portanto, 4 posições, entre as quais o universalismo, o inferno eterno, o aniquilacionismo e uma ideia de um purgatório muito especial, não o purgatório católico, mas outro tipo de purgatório. E são especialistas, teólogos com estas posições, e que depois dão respostas a cada um dos autores. Eles vão interagindo, dando os seus contra-argumentos, e é um livro muito interessante. Aconselho quem quiser aprofundar. Pronto, e isto acabou, hein? Esta temporada acabou. Acaba assim? Epá. Acabou assim. Acabou no final. É isso. Com esperança. Acabou com esperança. Sim, com esperança. Pode ser que haja uma nova temporada ou não. Também. Com Deus há sempre esperança. Aliás, nós, segundo o Nuno, vamos estar a fazer este podcast no céu. Porque não? Porque nós estamos a apanhar uma seca. Bem, não sei isso. Não sei mas se alguém ouvir, vai ser um inferno. Vamos ser só nós. Muito bem, então. Obrigado ao Tito Alves. Obrigado ao Tito Alves pela ajuda. A ajudar durante estes episódios todos. E obrigado à Tato Media, que tem sido a produtora deste projeto, do podcast. Se quiserem conhecer mais projetos, podem ir a tatomedia.com
podem ver lá outros projetos e eventualmente também outras coisas que possamos vir a lançar entretanto. E um bom Natal. Tudo bom. Fica faltado. Claro. Preciso urinar. Vai lá, também preciso. Foi Tu pacífico. querias que eu saísse disso? Mais ou menos. Vocês estavam a dar. Pá, Não, pá, já foste. acho que às vezes há certas coisas que nem são dignas de embirrância, mas pronto. Tipo o quê? Tipo o quê? Aquilo que fizemos com o Ruben, tipo, acho que ele estava a ser muito inflexível, não percebi também. Pronto, ele achava que tinha que defender aquilo. Eu gostei do episódio, pessoalmente. Acho que. Eu gostei muito. Por favor, não digam para não publicar. Não, eu acho que este foi bom. Não, desculpa. Aliás, onde eu tinha mais receio que houvesse argumentos acesos era nesta parte final e não houve. Quando falámos das várias visões. Não, acho que o Nuno já é universalista agora. Pois é, o Estou bem Nuno mais- conteve-se muito, pá. Eu estou bem mais perto do universalismo do que estava antes, mas eu estou. Lá está, uma coisa que eu pensei em dizer no final, que é, são tudo especulações. A minha atitude é, eu simpatizo com a parte do aniquilacionismo. Desejo que o universalismo seja verdade. Mas a minha cena principal neste momento é, eu tenho fé que quando eu chegar ao final e descobrir, eu vou dizer, tu és justo, tu és totalmente justo. E que isso realmente vai ser motivo de gratidão e de louvor